Olá, estamos iniciando mais um módulo de introdução à programação. Neste módulo, iremos trabalhar mais a questão de laços de repetição. Seja bem-vindo. Nós fizemos uma pequena alteração no curso que você vai perceber, tá? Nós incluímos mais alguns módulos que não estava previsto no cenário inicial. Então, teremos módulos sobre vetores, teremos módulos sobre funções, exatamente para que possamos chegar a um ponto de um bom conhecimento para você que estiver fazendo este curso aqui, ok? Então, muito bem, vamos novamente dar sequência aqui no nosso curso. Então, nós vamos trabalhar nesse módulo exatamente, ou nesta aula, sobre os condicionais e laços de repetição em C, tá? Então, nós vamos utilizar. Volto a dizer que nós estamos utilizando duas ferramentas, tá? É importante que você tenha em mente isso, que são as duas ferramentas que nós estamos utilizando exatamente para, para a programação, né? Vocês lembram quais são as duas ferramentas? Tá? Vocês lembram lá quais são as duas ferramentas que nós estamos utilizando? Vou colocar aqui para você, tá? Então, nós estamos utilizando para fluxogramas, tá? Para fluxogramas, nós estamos utilizando o Draw.io, tá? Para elaboração de fluxogramas, tá? Pode usar uma outra ferramenta? Claro que você pode utilizar uma outra ferramenta, tá? Nós optamos simplesmente por questões didáticas para facilitar, tá? E para a programação em C, tá? Para a programação em C, nós estamos utilizando o Online GDB, tá? Ah, professor, posso usar uma outra IDE que eu tenho instalado na minha máquina? Pode utilizar, tá? É apenas para fins didáticos, para que o aluno, eventualmente o aluno que tenha dificuldade, não precise instalar uma IDE para poder funcionar, tá? Por isso que nós estamos utilizando essas ferramentas aqui, tá bom? Então, na sequência, tá? Nós seguimos então, conforme eu falei para vocês, nós estamos aqui trabalhando no módulo 7, na aula 7, condicionais, laços de repetição em C, e incluímos a aula 8 já estava prevista, que eram exercícios resolvidos na prática, do que nós vimos até aqui, e incluímos a 9 e a 10, tá? A 9 passou a ser vetores agora, tá? Que nós achamos por bem incluir, exatamente porque você vai precisar desse conteúdo. E no 10 trabalhamos a parte de funções, como você faz para criar funções, tá bom? Então, dando sequência aqui, o objetivo deste módulo é exatamente transformar a lógica estudada em fluxogramas em pseudocódigo em C, tá? Então, nós temos o problema, criamos o fluxogramas, tá? Temos o problema aqui, tá? Pensamos, criamos o fluxogramas, o algoritmo, através da lógica, tá? E uma vez que tenhamos montado esse algoritmo, nós implementamos em C, tá? Lembrando o seguinte, então nós pensamos num problema, estudamos esse problema, entendemos esse problema, tá? Pensamos numa solução para esse problema, em seguida criamos o algoritmo, ok? Depois nós fazemos o teste de mesa, tá? Temos o teste de mesa após a criação do algoritmo. Está funcionando no teste de mesa? Está. Então, se está funcionando no teste de mesa, aí sim nós codificamos em C. E daí executamos para fazer o teste do programa já rodando, tá? Já executando. Muito bem. A decisão acontece quando o programa escolhe entre dois caminhos, tá? Então nós vamos ver o que é uma decisão, nós já trabalhamos com isso em fluxogramas, apenas uma revisão, que em fluxograma ele é representado pelo losango, tá? A decisão, então, se média, por exemplo, for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado, isso é uma decisão. Caso contrário, está reprovado, ou seja, ele tem dois caminhos a seguir, tá? Aprovado ou reprovado. Vamos ver o fluxograma disso? Então você tem aqui, ó, aqui você tem a decisão, tá? Então, se média, você leu a média aqui, você tem a entrada de dados aqui, tá? E você tem a decisão. Se média for maior ou igual a 7, então ele vai seguir esse caminho aqui. Vai imprimir o aprovado e vai para o fim. Caso contrário, se a média não for maior que a 7, ele segue esse outro caminho aqui. Ok, gente? Então é importante que você tenha em mente que a fluxo de decisão, geralmente, ele segue dois caminhos. Caso seja verdadeiro para um lado, caso seja falso para o outro lado, tá bom? Na sequência, aí nós temos o código em C. Então, como que é feito o código em C de uma decisão? Nós utilizamos o if. O if é a condição, tá? E daí aqui, ó, nesse bloco, entre esse abre colchetes e esse fecha colchetes, está o bloco que vai ser executado caso essa condição aqui seja verdadeira.
Então, se essa condição for verdadeira, ele vai entrar aqui e vai executar tudo o que tiver aqui dentro entre essas duas chaves, tá? Então, a condição sempre fica entre parênteses, tá? E if, condição sempre entre parênteses, tá? Aliás, a tradução, como vocês sabem, a tradução do if é se. Então, se condição, faça isso, tá? Então, o bloco a ser executado sempre fica entre as chaves, tá bom? E aqui nós temos alguns operadores de comparação. Então, maior, por exemplo, aqui, ó, idade maior que 18 anos, menor que, e nota menor que 7, maior ou igual, média maior ou igual. Aqui nós já estamos vendo os operadores em C, tá? Menor ou igual em C. Agora, o igual é que vocês têm que ficar atento, que é muito comum cometer erros. O igual em C é utilizado dois iguais, tá? Dois iguais. Se você usar um igual só, ele não faz comparação, ele faz atribuição. Se você estiver utilizando um igual, ele vai pegar o valor daqui e jogar para dentro da variável, tá? É atribuição. Quando tem dois iguais, não, ele vai comparar. A senha é igual a 1, 2, 3, 4, tá? E quando é diferente? Quando é diferente, você utiliza exatamente um ponto de exclamação e um igual. Então, nesse caso é diferente se a opção é diferente de zero, ok? Então, prestem bem atenção nisso, por quê? Porque um igual só é atribuição, tá? Dois igual é comparação. Então, sempre que você for comparar num condicional, lembre-se de estar utilizando os dois igual se você quiser comparar a igualdade. E daí nós temos alguns operadores lógicos, por exemplo, dentro da mesma condição você pode colocar, ó, por exemplo, idade maior ou igual a 18 anos e idade menor que 60 anos. Então, sempre que você for utilizar o operador e, você vai usar 2e comercial, tá? Sempre que você vai utilizar o ou, tá? Por exemplo, estudante, se o cara é estudante ou a idade for maior ou igual a 60 anos. Nesse caso, você vai usar esse símbolo aqui, ó, tá? Sempre esse símbolo aqui, tá bom? E se você for usar o não, por exemplo, não aprovado, você vai negar a condição aqui dentro, tá? Você usa o ponto de exclamação antes da condição, tá bom? Só preste atenção nisso aqui, ó. Sempre que você utilizar o e, significa que ele só vai entrar no bloco do if, do condicional, se essa aqui for verdadeira e essa aqui for verdadeira. Quando você está utilizando o ou, lembre-se que se uma delas for verdadeira, por exemplo, se essa for falsa, tá? E essa outra condição aqui for verdadeira, ele vai executar. Quando que não vai executar? Quando as duas forem falsas, aí ele não vai executar. Mas se uma delas for verdadeira, ele vai executar sempre que você estiver utilizando o operador ou, tá? Preste atenção porque isso aqui é exatamente onde mais pega ali na questão do condicional, tá bom? Aqui nós temos um e, então, um exemplo de um e, tá? Por exemplo, você poderia ter aqui, ó, uma pessoa pode participar de uma atividade se tiver idade maior ou igual a 18 anos e apresentar documento. Então, você tem aqui, ó, entrada, qual que são a entrada de dados? Idade, se apresentou documento ou não. Então, se idade for maior que 18 anos, tá? Então, se não é, não participa, já vem para o fim. Mas ela é maior que 18 anos, beleza. Então, nesse caso aqui, o que, que você vai fazer? Se ela é maior que 18 anos, você vai, apresentou documento? Não, se não apresentou documento, vai para o fim. Se apresentou documento, participa e depois vai para o fim, ok? Então, esse é um operador lógico e combinando duas condições, tá bom? Aqui nós temos um outro caso, tá? Um exemplo de um operador lógico ou, tá? Estudante igual a sim, né, a S, ou idade maior que 60 anos. Nesse caso, eu tenho a mesma condição aqui. If idade for maior que 18 anos, maior de idade. Se não, tá? Então, você tem exatamente esse cenário aqui, tá? Então, vamos fazer aqui um exercício guiado, tá? Problema, ler a idade de uma pessoa e informar se ela é maior de idade. Vamos começar do básico aqui, para você fazer a operação. Então, a primeira coisa, você vai ter a entrada de dados, o processamento, que é exatamente verificar. Então, a entrada de dados você vai ter o que? A idade. O processamento vai ser o que? Verificar se é maior que 18 anos. Se ela for maior que 18 anos, eu vou imprimir maior de idade. Tá? Vamos lá, então? Vamos lá para o nosso código condicional, então. Vou fazer a leitura aqui, tá? Int idade, declarar a variável idade do tipo inteira, e vou solicitar aqui para que o usuário digite a idade, então, tá? Então,
Aqui está a declaração da minha variável, que eu vou utilizar, que é a idade. Aqui está a minha entrada de dados, tá? E aqui eu tenho o meu processamento e a saída de dados. Então, if idade maior que 18 anos, imprima maior de idade, ponto, acaba o programa, ok? Agora veja, gente, a gente tem uma estrutura condicional e lembra que a gente falou que geralmente tem dois caminhos? E se ele não for maior de idade? O que eu vou fazer? Tá? Então eu poderia utilizar uma estrutura, uma mensagem para o sim e outra mensagem para o não, já que é um condicional que tem dois caminhos a seguir. Então eu poderia usar um para quando for verdadeiro e outro resultado para quando for falso. Tá? Aí eu teria o comando else. Então eu posso ter if condição for verdadeira, ele vai executar aqui, tá? Se não, se for falso, ele vai executar aqui. Então, nesse caso, eu tenho dois caminhos. Um para ser executado em caso de verdadeiro e outro para ser executado no caso falso, que é o que nós vimos anteriormente, que é exatamente isso aqui, ó. Tá? Então, eu tenho, no caso de verdadeiro, eu vou colocar aprovado e no caso de falso, eu vou colocar reprovado. Como que eu faria isso em C, de um fluxograma disso? Eu utilizaria isso aqui, ó. Declaro a variável sempre no início, em seguida faço a minha entrada de dados, que é o quê? Ler a média, certo? Então, eu vou fazer a leitura da média para o usuário informar a média. O usuário informou a média, eu testo. If, não esquece de abrir o parênteses, tá? E a condição. Média maior ou igual a 7. Se for, então eu vou imprimir o quê? Aprovado. Se não, vou imprimir o quê? Reprovado, tá? Então, nesse caso, eu tenho o quê? Um caminho que se for maior que 7, tá? Se for maior que 7, um caminho. Se não for maior que 7, outro caminho, tá? Isso é extremamente importante você entender essa bifurcação que acontece com o condicional, tá bom? Vamos avançar um pouquinho, tá? Então, o else if é usado múltiplas possibilidades, quando eu tenho mais de dois caminhos. Às vezes pode acontecer que eu tenho mais de dois caminhos. Por exemplo, se eu colocasse o mesmo algoritmo, mas eu tivesse uma condição assim, se média for maior ou igual a 7, aprovado, se média for maior que 5 e menor que 7, recuperação, e caso contrário, ela for menor que 5, tá? Então seria reprovado. Nesse caso, eu tenho três possibilidades. Nesse caso, eu poderia utilizar o else if, tá? Como funcionaria isso? Ó, se média for maior ou igual a 7, sim, aprovado e vai para o fim, tá? Então ele segue esse caminho aqui. Se a média não for maior ou igual a 7, significa o quê? A média é maior ou igual a 5? Se sim, segue esse caminho aqui da recuperação. Se não, vai para o reprovado, ok? Então aqui eu tenho três possibilidades. Eu tenho, deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil, tá? Eu tenho esse caminho aqui, eu tenho esse caminho aqui e eu tenho esse caminho aqui. Então eu tenho três caminhos possíveis, tá? Então nesse caso, como que ficaria a codificação disso, tá? Você vai utilizar if. Primeiro, lembre-se o seguinte, declarou a variável, você tem aqui a entrada de dados, tá? E daí você tem if média maior ou igual a 7, primeira condição, aprovado, beleza. Executou esse código, ele vai sair fora, já vai vir aqui para o return. Agora, se não for maior que 7, ele vai verificar. A segunda opção ele vai verificar. É maior que 5? Se ele não for maior que 7, significa que ele já é menor que 7. Se ele não for maior ou igual a 7, significa que ele já é menor que 7. Então aqui é a outra condição que ele vai testar. Se ele não é maior ou igual a 7, ele pelo menos é maior que 5? Se sim, você vai escrever recuperação e vai para o fim. Se não, você vai escrever automaticamente reprovado, tá? Então, esse é a maneira de você utilizar múltiplos caminhos para uma condição, tá? Ou seja, você tem uma condição ali, que é o exemplo exatamente que a gente falou para você, tá? Você tem três possibilidades, tá? Média maior ou igual a 7, e não é só três possibilidades não, tá, gente? Você pode ter 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Isso, essa combinação do condicional, ela é muito ampla, tá? Por isso que é importante você aprender bem a utilização desses comandos aqui, tá bom? Então, vamos fazer um exercício aqui, exatamente para verificar, no caso, se o número é par ou ímpar. Então, qual é o problema? O problema é ler um número inteiro e informar se ele é par ou ímpar. Como que eu sei se ele é par ou ímpar? Se a divisão do número lido, ele
o resto, tá? O resto, o módulo. Se o resto da divisão por 2 for igual a zero, significa que ele é par. Então aqui está o condicional aqui, ó, tá? Aqui eu só coloquei do condicional em diante o fluxograma. Ó. Se o resto da divisão for igual a zero, significa o quê? Que ele é par. Se não, significa o quê? Que ele é ímpar, tá? Então, vamos lá? Vamos fazer diferente agora? Vamos fazer a codificação disso, gente, para vocês aprenderem isso. Vamos fazer a codificação disso. Deixa eu abrir aqui. Online, GDB. Muito bem. Deixa eu pegar aqui. E vamos executar aqui. Eu sei que às vezes o texto ele parece um pouco. Deixa eu ver se eu tenho como mudar as cores aqui. Tá? Então vamos fazer aqui. Vamos fazer o seguinte, tá? Então, vou fazer a leitura de um número, int número, certo? E vou fazer a leitura. Printf, vou pedir para o usuário, informe um número. Muito bem. Informe um número. Não esquece do ponto e vírgula, hein? Scanf, entre... Colocar aqui, %d, porque é um inteiro, certo? Não, no caso aqui, isso pode ser um inteiro, vírgula, e comercial, qual é a variável, o nome da variável, o número. Pronto, fiz a leitura do número. Vou testar. Vamos testar para ver se funciona. Vamos ver aqui. Opa, necessito escolher a linguagem, que é C que nós estamos trabalhando. Muito bem, já está executando aqui, 45. Beleza. Só que agora eu tenho que fazer a condição. If, que é a condição, abre parênteses, não esquece do parênteses, número. Como é que é módulo? Percent. Percent 2 for igual a zero, significa o quê? Que o número é par. Então, vamos lá. Printf, o número é par. Certo? Se não, vou colocar aqui printf. Se ele não é par, ele vai ser o quê? O número é ímpar. Tá. Vamos ver se funciona? Ok? Então, eu tenho a condição aqui. Aqui, entre parênteses, eu tenho minha condição. If se número, resto da divisão por 2 é igual a zero, então o número é par. Se não, o número é ímpar. Vamos ver se funciona? Opa! O que faltou aqui? Ponto e vírgula. Lembra que eu falei para vocês? É muito comum a gente esquecer o ponto e vírgula aqui. Então, vamos ver. 45 é o quê? É ímpar, certo? É ímpar 45. Vamos executar novamente. E 8 é o quê? O número 8 é o quê? Vamos ver aqui. 8. Ué, não quer digitar 8. Deixa eu só interromper aqui. Não está permitindo a execução do número. Vamos dar um stop aqui. O que faltou aqui? Número %2, muito bem. Vamos fazer aqui. Opa, agora sim. Tá, tem uma travada aqui. Vamos colocar o número 4. É par, tá? Vamos executar de novo. Colocar o número 8, tá? É par. Vamos executar novamente aqui. Colocar o número 9, tá? É ímpar, ok? Então, vocês podem observar que nós conseguimos exatamente executar ele e fazer o teste se ele é par ou ímpar, ok? Então, vamos seguir aqui, tá? Então, o próximo passo, tá aqui o código, tá? É um exemplo aqui, que eu coloquei no slide aqui também para você, mas nós já acabamos de fazer a implementação diretamente no código para isso, tá? Agora vamos, uma vez que aprendemos condicional, vamos para os laços de repetição, tá? Então, os laços de repetição nós utilizamos na realidade para quê? Para loops, tá? Exatamente para loops. Quando precisamos repetir um comando várias vezes. Por exemplo, mostrar o número de 1 a 10.
tá? Eu preciso repetir, calcular uma tabuada, somar vários valores, que é o que a gente chama de acumulador, repetir o menu até que o usuário escolha em sair, validar uma entrada de dados, pedir uma senha, tá? Então, o que você tem? Conforme nós aprendemos anteriormente nos fluxogramas, você tem o quê? Você tem a inicialização, você tem um teste lógico e você tem uma execução e uma atualização. E daí você volta. Então, você fica sempre nesse looping aqui, até que a condição seja falsa. Quando a condição é falsa, então você sai para fora, tá? Então, você sempre fica nesse processo de looping. E daí nós aprendemos que tínhamos 3 tipos de laço de repetição. Um que se chama while, tá? O while, que é o quê? Você tem a condição no início, ou seja, ele só vai executar esses comandos enquanto essa condição for verdadeira. Se a condição de início já for falsa, ele já pula aqui, daqui, ele já pula aqui para baixo. Ele não executa nenhuma vez, tá? Aliás, essa é uma diferença básica entre o while e o do while, que é o enquanto e o repita, tá? Então, o while testa a condição antes de executar, tá? O enquanto testa a condição antes de executar, tá bom? Que é exatamente o while, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Vamos fazer um teste disso? Vamos fazer um teste. Então, vamos executar aqui, exatamente, vamos fazer uma execução aqui do programa. Então, vamos colocar aqui int contador, tá? Igual a 1, começando em 1, tá? E vamos fazer uma repetição aqui, ó. While, ou enquanto, né? Contador for menor ou igual a 5, ele vai repetir o quê? Tá? Então, ele vai repetir esse código aqui. Printf, tá? %d, claro, que é o quê? O contador. Tá? Aí o que você vai fazer? Você tem que, veja, se eu executar isso aqui, ó, desse jeito que está aqui, e o que ele vai acontecer? Ele vai ficar, ó, eternamente executando. Ó, ele não vai parar de executar. Por quê? Porque sempre o contador está sendo o quê? 1. Então, eu tenho que fazer o incremento. Não esqueçam disso, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a atualização do contador. Então, eu posso utilizar aqui, tá? Contador igual a contador mais 1, tá? Feito isso, eu faço o incremento. Aí sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como ele escreveu tudo na mesma linha e eu quero em linhas diferentes, eu vou colocar um barra N aqui para ele escrever um em cada linha, tá bom? Esse serve o barra N. Então, fiz isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Observaram? Se eu não tivesse feito a atualização do contador aqui, tá? Ele ficaria sempre 1, ele não aumenta o valor. Nesse caso, a primeira vez que ele passar aqui vai ser 1, a segunda vez vai ser 2, a terceira vez 3, 4, 5, quando for 6, ele sai fora do laço e acaba o programa, tá? É exatamente isso que faz. Isso é importante, tá? Agora, meus amigos, existe uma maneira simples de você fazer isso. Como é sempre mais 1, tá? Se fosse mais 2 ou mais 3, aí não daria. Mas como é sempre mais 1, você pode substituir esse contador igual ao contador simplesmente por contador mais mais. Se você colocar como contador mais mais, ele ele soma sempre 1, tá? É a mesma coisa que você colocar contador igual a contador mais 1. Vamos executar? Olha aí, mesmo resultado, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Perceberam? Então, esse é o enquanto, é o laço de repetição, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, tá? Aqui nós temos, na realidade, o passo a passo, o teste de mesa executando ele, tá? E aqui nós temos o código C, que foi o código que nós acabamos de fazer a implementação com vocês ali, tá? E o repita, como que funciona o repita? O repita, você tem que entender que sempre ele vai executar uma vez. Por quê? Porque o repita, ó, ele sempre vai executar a primeira vez esse comando, tá? Então, sempre a primeira vez ele vai ser executado, para depois testar a condição. Então, por exemplo, se o primeiro número fosse 6 do contador, naquele caso que o contador tem que ser menor ou igual a 5, ele ia imprimir 6 para depois ele testar e sair fora. Vocês perceberam? Então, o bloco sempre executa pelo menos uma vez, independente se a condição está verdadeira ou falsa. Tá? Por quê? Porque o teste lógico é feito sempre no final. Tá bom? Isso é importante, tá? Por exemplo, se quisesse casos muito simples que você utiliza isso, por exemplo, ler a senha.
tá? Por exemplo, ler a senha, se a senha for inválida, você poderia dar uma mensagem e voltar para cima para ele digitar a senha de novo. Se a senha fosse válida, você diria acesso liberado e seguiria. Vamos fazer a implementação desse fluxograma? Então você vai ler a senha, vai verificar que se a senha é 1, 2, 3, 4, se ela não for 1, 2, 3, 4, tá? Se ela for diferente, observe aqui, se ela for diferente de 1, 2, 3, 4, ele vai pedir a senha novamente. Ele vai pedir a senha novamente. Se ela for igual, então ele segue o caminho para o acesso liberado, tá? Vamos fazer o teste dessa condição? Observe muito bem, né, como está essa condição, ó. Senha diferente de 1, 2, 3, 4. Se ela for diferente de 1, 2, 3, 4, ele vai pedir a senha novamente. Vamos fazer a implementação? Então, vamos fazer a implementação desse código aqui. Então, vamos pedir aqui, vamos refazer o código aqui, tá? Vou colocar aqui int senha, tá? Que é a senha que a gente vai ler, tá? E vou declarar a variável senha e vou pedir para o usuário digitar sua senha. Olha só. Então, o que eu tenho que fazer? Do, entre parênteses, e vou fazer o seguinte. Printf, digite sua senha, tá? E ponto e vírgula, e vou fazer o scanf, tá? Scanf, como é inteiro, como eu estou utilizando inteiro aqui, vou usar %d, vírgula, e comercial, não posso esquecer do e comercial no printf, senha, certo? E o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou ter que testar agora. While, tá? While, tá? Senha for diferente de 1, 2, 3, 4, tá? Se a senha for diferente de 1, 2, 3, 4, o que ele vai fazer? Ele vai repetir aqui, tá? Então, o que acontece? Se a senha for diferente de 1, 2, 3, 4, ele vai repetir, vai ficar pedindo a senha. Se ele sair fora, significa o quê? Que o acesso foi liberado. Acesso liberado. Tá? Então, observe o seguinte, ó. Enquanto a senha for diferente de 1, 2, 3, 4, ele vai ficar nesse bloco aqui repetindo. Enquanto a senha for diferente, ele vai ficar pedindo a senha, pedindo a senha, pedindo a senha. Quando a senha for igual a 1, 2, 3, 4, aí ele vai sair fora do laço de repetição, tá? E vai apresentar acesso liberado. Vamos testar para ver se isso funciona? Opa, cadê o ponto e vírgula? Ponto e vírgula, exatamente, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 4, 5, 6. Enter. Opa, digite a senha. 7, 8, 9. Opa, digite a senha. 4. Opa, digite a senha. 6. Opa, tá vendo? Ele continua pedindo a senha. Ele não sai do laço de repetição, tá? 3. Opa, 1, 2, 3, 4. Opa, acesso liberado. Vocês perceberam? Por isso que é importante você praticar, tá? Você fazer a implementação. Então, o que acontece? No repita, que é o do while em C, significa o quê? Que sempre ele vai executar para depois testar a condição. Então, é muito usado, por exemplo, para menus, para senhas, tá? É muito utilizado esse comando aqui, tá bom? Esse comando que é o repita, que é o do while, tá? Então, só lembrando aqui para gente, tá? Que é extremamente importante você considerar que é você lembrar que nós temos exatamente 3 laços de repetições possíveis, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês que são quais, tá? Então deixa eu trazer para cá, que são quais os laços de repetição. Importante isso. É o enquanto que nós aprendemos lá no fluxo, tá? O enquanto é o repita e é o para. Isso nós aprendemos lá nos algoritmos, certo? Agora, na linguagem C, o enquanto é o while, tá? O repita é o do while, tá? E o para, tá? É o for, tá? Então, são esses 3 laços de repetição que nós utilizamos, tudo bem? Seguimos adiante, então. Então, em seguida, nós temos aqui a implementação, tá? Também está no slide aqui a implementação para vocês terem acesso,
tá? Exatamente a apresentação. E agora nós vamos apresentar o para vocês. O para funciona como? Então você tem aqui, ó, para inicialização, tá? Então você tem para inicialização. O que é inicialização? Por exemplo, contador igual a 1. Qual é a condição? Por exemplo, contador menor que 5. Qual é o incremento? Contador mais mais. E daí ele vai repetir esses comandos enquanto essa condição seja atendida, fazendo esse incremento toda vez. Vamos ver como isso funcionaria? Por exemplo, vamos voltar lá para o nosso código. Vamos voltar lá para o nosso código, tá? Então, se eu tivesse isso aqui, ó, gente, ó, por exemplo, vou usar exatamente o exemplo que nós usamos anteriormente. Contador igual a 1. Lembra que a gente utilizou? Tá? E daí utilizamos o laço de repetição. Então, no para, nós utilizaríamos isso aqui, ó. Poderíamos utilizar isso aqui, tá? Int contador, e daí poderia fazer isso aqui, ó. For contador igual a 1, começa em 1. Ó, observe o seguinte, primeira parte do for, primeira parte do para. Contador começa onde? Começa em 1. Contador, condição. Qual é a condição de parada? Contador menor ou igual a 5. Então, repete enquanto o contador for menor ou igual a 5. Ponto e vírgula. Sempre o ponto e vírgula para fazer a separação. Qual é o incremento? Contador mais mais, né? Ou contador igual a contador mais 1. Lembra que nós aprendemos anteriormente. E as chaves aqui, tá? Então, printf, vamos colocar aqui. E vou colocar aqui %d, tá? Só para imprimir um número. Contador, ponto e vírgula. Vou colocar aqui um /n, só para ele não imprimir na mesma linha, certo? E vamos ver se ele vai funcionar. Vou dar um espaço aqui só para ficar mais fácil de visualização para vocês. E vamos executar. Olha o que aconteceu, imprimiu de 1 a 5. Perceberam? Então, é isso que acontece, tá? Por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, fazer a tabuada do 5, tá? Eu poderia fazer, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma outra variável aqui, chamado... Vou colocar de contador até 10, tá? Contador até 10, tá? Então, vou fazer de 1 até 10, olha só. De 1 até 10, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui a tabuada do 5. Então, vou colocar aqui, ó, int igual, número, tá? Igual a 5, tá? Então, vou imprimir a tabuada do 5. Eu tenho o contador aqui, não tenho? Beleza, então vamos fazer aqui, multiplicação. Vou colocar aqui um outro número aqui, que é multiplicação. Multiplica, tá? Multiplica, e vou colocar aqui, multiplica, igual a número, que é 5, né? Vezes contador, certo? E daí, aqui o que eu vou fazer? Vou imprimir aqui, ó. Eu não estava imprimindo contador até 10? Vou continuar imprimindo contador até 10. Só que antes eu vou colocar o quê? Vou colocar o número, %d, tá? Que seria o quê? O número. Então, vamos lá. Número, tá? Observe o seguinte, ó. Olha o que vai acontecer, gente. Olha só, coloquei o número, então esse primeiro %d vai ser o número e o segundo vai ser o contador. Vamos executar para ver se funciona? Opa! Multiplica. Tá aqui, ó, errado o nome da variável. Faltou um L aqui. Multiplica. Muito bem. Vamos lá? Olha só, olha o que ele imprimiu. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, até 5, 10. Só que eu quero que apareça o quê? Eu quero que apareça o multiplica. Então, eu vou colocar o asterisco aqui também, para aparecer o multiplica. Olha só que coisa linda. E agora, o que vai ter que aparecer aqui no final também? O igual, não é? O igual para aparecer o resultado. Muito bem. Apareceu igual? Apareceu. E o resultado é o quê? %d. Opa. %d. Que qual seria o resultado que está? É o multiplica, que eu usei uma variável para multiplicar. Olha só o que aconteceu. Eu tenho a tabuada aqui do 5. Ok? Então, eu tenho a tabuada do 5 aqui. Ó. Eu fiz a impressão da tabuada do 5. E se eu não quisesse a tabuada do 5? Se eu quisesse perguntar para o usuário qual é a tabuada que ele gostaria? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Int, tiro o 5 dali e faço o seguinte. Ó, printf, qual tabuada deseja?
Vamos colocar aqui, scanf, %d, né? Não esquece o e comercial, número. Vamos ver se isso funciona. Vamos verificar. Muito bem. Qual tabuada você deseja? Eu desejo a tabuada do 4. Muito bem, o 4. Ok? Então, aqui nós temos exatamente a tabuada utilizando o for. Então, os laços de repetição são algo muito interessante, gente. Muito interessante, tá? Aqui tem os slides que eu estou mostrando, exatamente um pouquinho de para vocês, tá? E eu poderia utilizar, aqui eu estou utilizando somente contador, né? Eu poderia utilizar acumulador, por exemplo, poderia somar todos os números, tá? Por exemplo, se eu quisesse somar todos os números, tá? Eu poderia somar. Eu quero somar todos os de 1 a 10, por exemplo. Eu quero somar os números de 1 a 10. Eu poderia colocar o número aqui para fazer a somatória, para fazer o acumulador, tá? Então isso é poderosíssimo, tá? Eu poderia colocar um outro fora, em vez de digitar o número, eu poderia fazer uma tabuada aqui de, de de 1 a tabuada desde o 1 até a tabuada do 10, tá? Em vez de pedir para o usuário, poderia colocar aqui, fazer um outro fora aqui fora, tá? Fazendo toda a tabuada completa, imprimindo a tabuada completa, tá? Mas não vamos fazer isso neste momento, tá? Mais à frente a gente faz. Então você tem, por exemplo, ali a gente utilizou anteriormente, utilizando multiplica, mas você poderia usar soma, por exemplo, para somar determinados números, tá? Se você fizesse, por exemplo, aqui, ó, digite um número, por exemplo, digite 5 números. Então aqui ele vai digitar 5 números e apresente a soma desses 5 números. Você poderia ter exatamente isso, ó. Você poderia, aqui, ó, digite um número, tá? Aí você vai digitar, ó, digite um número, e o cara digitou. Digite outro número, o cara digitou. Digite outro número, o cara digitou e você vai somando. No final você só imprime a soma, tá? Sempre que você for fazer a soma, lembre-se de inicializar a variável no início. Se você não inicializar, você não sabe o que tem dentro dessa variável. Aqui, você tem certeza que vai começar com 0 essa variável, tá? E o número, por que eu não inicializei, professor? Porque o número você já está inicializando aqui dentro do for, tá? Então, você está inicializando sim, tá? Você poderia inicializar aqui? Poderia também, tá bom? Não haveria nenhum problema. Por exemplo, o cálculo de um fatorial, tá? O cálculo de um fatorial é um exemplo clássico, tá? Você vai fazer do 5, por exemplo, até o 1, tá? Então, você pode fazer exatamente do fatorial, tá? Vamos fazer um exemplo do fatorial? Olha só. O fatorial, você teria esse exemplo aqui, ó. Digite um número inteiro positivo, tá? E daí você pega, se o número for menor ou que zero, não existe fatorial de número negativo, você já dá uma mensagem. Se não, o que você faz? Se não, observe o seguinte, se garante que o cara não vai digitar menor que zero. Porque se for menor que zero, já vai dar mensagem, já vai sair fora. Quando que ele vai seguir os passos aqui? Se ele não for menor que zero. Se ele não for menor que zero, ele vai entrar aqui. E daí vai executar esse código aqui, que é o quê? For de 1 até menor ou igual ao número. Então, se for o número 5, vai de 1 até 5, certo? E vai fazer a multiplicação desse número, tá? Vai fazer a multiplicação do fatorial, tá? Então, fatorial igual a fatorial vezes i. Quanto vale fatorial na primeira vez? 1. Então, vai começar 1 vezes 1, vai ser 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, tá? E assim por diante, até dar o 120. Vamos ver se isso funciona, gente? Vamos executar ele aqui, tá? Vamos fazer a execução dele aqui, então, tá? Deixa eu só abrir aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, tá? Você tem aqui, por exemplo, ó, int número, que é o número que você vai digitar. Você vai utilizar o i, tá? Que vai ser o contador. Vou colocar contador aqui, não i, tá? E o fatorial, vírgula, o fatorial, tá? Que vai começar com 1, o fatorial, tá? E daí você pergunta para o usuário, printf, tá? Digite um número. Muito bem, tá? E daí você verifica aqui, if número for menor que zero, o que você vai fazer? For menor que zero, o que você vai fazer? Você vai dar uma mensagem para o cara. Então, printf
número inválido. Tá? Porque não é permitido. Agora, se não for menor que zero, tá? Aí você vai fazer o quê? Aí eu vou calcular o fatorial, que é o quê? For de contador igual a 1 até quando? Contador menor ou igual a número, tá? Seguindo o contador de 1 em 1, pulando de 1 em 1. E daí eu vou ter fatorial igual a fatorial vezes contador, certo? E aqui no final, então, depois que ele calculou tudo, eu vou imprimir. Printf fatorial é percent d, né? Vírgula fatorial, que eu vou imprimir a variável fatorial. Vamos ver se isso funciona? Pode ser que tenha algum erro aqui. Opa, qual é o erro aqui? Contador, 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 mais, o que foi o erro aqui? Número, contador igual a 1, contador, não foi declarado. Aqui, ó, tá vendo aqui? Eu coloquei um ponto e vírgula ao invés de uma vírgula aqui, tá? Muito bem, vamos lá? Opa, outro caracteres, printf, número inválido, ok, o que eu errei aqui? As aspas, é aspas dupla, tá vendo? Isso é muito comum, gente, você fazer na programação, muito bem. Digite o número fatorial é zero. Opa, faltou aqui o quê? Faltou scanf, gente, né? Percent d, vírgula, número. O scanf, lembrando do e-comercial, senão ele não vai digitar mesmo, né? Então vamos lá. Nossa, scanf. Isso. Então vou digitar o número 5 aqui, fatorial 120, tá vendo? Certinho. Se eu digitar o número 7 aqui, fatorial 5040, ok? Certinho esse código aqui do fatorial, tá? Reproduza a implementação aí, tá? Você tem aqui, por exemplo, menus, você pode utilizar para menus, fluxogramas para menus, tá? Por exemplo, esse aqui, menu para escolher a opção, você pode mostrar, nesse caso você vai utilizar o repita, lembra? Você vai utilizar o repita para imprimir as opções de menu e daí fazer o usuário escolher. Se ele escolher 5, por exemplo, você volta para o menu novamente, tá? Se ele escolher 4, aí você sai. Se ele escolher 3, você faz a multiplicação e assim por diante, tá? Então aqui você tem um fluxograma, ó, ler as opções, tá? Exibir menus, ler as opções. Se a opção for 1, sim, faz a soma, tá? E volta a exibir a opção, tá? Se ela for 2, faz a subtração e volta para exibir a opção, tá? Volta para cá. Se ela for 3, volta para cá. Se ela for 4, significa o quê? Que vai encerrar. Então, faz o caminho aqui para cá. E se ela for 5, por exemplo, que é uma opção inválida, faz novamente digitar a opção, tá bom? E aqui você tem a implementação, então, dessas opções aqui, tá bom? Ó, exatamente isso que acontece, tá? Ó, a opção inválida e fica repetindo enquanto a opção for diferente de 4, tá? Então, aqui você tem um if, tá? Aqui você tem outro if, tá? Aqui você tem else if, tá? Observe aqui, gente, tá? É importante, tá? Tenta reproduzir exatamente esse exemplo aqui em C, tá? Vou deixar você digitar aqui e reproduzir, tá bom? Extremamente importante você fazer essa reprodução em C para você testar exatamente, ó. Então, para esse if tá aqui, ó. Você tem aqui um e-comercial, ou for opção maior ou igual a 1 ou menor, tá? Você tem essa opção aqui, tá? Você não tem. Se for menor ou igual a 1, ler A e B, tá? E assim por diante. Faça a implementação aí e ajuste para você aí, tá? Então, os erros mais comuns são o quê? Tá? Em vez de igual, 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 esquecer os parênteses, esquecer ponto e vírgula. Vocês viram que eu acabei de esquecer os pontos e vírgula, tá? Confundir o e comercial, tá? Com o ou, por exemplo. São alguns erros comuns,
tá? Aqui nos condicionais. Quando falamos de rastro e repetição, os erros mais comuns é esquecer de atualizar o contador, tá? Muito comum isso e o laço fica infinito, o programa fica rodando infinitamente, tá? Ou não inicializar o contador também, tá? Não forçar ele ser 1, tá? Ou esquecer de inicializar a variável, de declarar a variável. São os erros mais comuns que nós temos, tá? Então, o que nós vimos agora nesse módulo? Foi exatamente o while, o do while, ou o enquanto, o repita, e o para, que é o for, certo? Então, o while, o teste lógico é feito antes, o do while, o teste lógico é feito depois, e o for, tá, é feito antes com o contador, tá? Ou seja, o for é apropriado quando exatamente eu sei o número de repetições, tá? Eu sei que vai ser repetido aquele número de repetições, o for ele acaba sendo mais apropriado. Ah, professor, mas eu posso usar qualquer estrutura de repetição? Pode. Desde que você coloque a lógica correta, pode. Existe sim um mais apropriado do que o outro em determinadas situações, mas nada impede de você usar, em vez de usar o for, por exemplo, utilizar o while ou utilizar o do while. Não há nenhum empecilho nisso, só muda a lógica, a maneira com que você vai fazer, tá bem? Então, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos os operadores lógicos, as estruturas condicionais e os laços de repetição, tá? E fizemos alguns exercícios básicos com essas operações, tá bom? No próximo módulo, nós vamos trabalhar exatamente, por isso que eu passei rapidamente os exercícios nesse módulo, porque no próximo vai ser dedicado somente à resolução de exercícios. Nós vamos fazer o processo completo, desde interpretar o problema, pensar numa solução, criar um algoritmo, fazer o teste de mesa, codificar ele em C e fazer a execução do programa, tá? Então, nesse próximo módulo a seguir, nessa próxima aula, nós estaremos fazendo todo o processo desde o início até o final dele, tá bom?